B. O uso prolongado de sibutramina em pacientes com obesidade e alto risco cardiovascular foi associado a um aumento do risco dos eventos cardiovasculares fatais. O que é que eles realmente estão querendo abordar nessa questão? Eles estão querendo abordar o estudo SCOUT, que é um estudo que avaliou qual que é a real influência da sibutramina no quesito risco de evento cardiovascular. Esse estudo ele foi um estudo muito antigo, ele avaliou precisamente 10.744 pacientes. Mas, vocês lembram que esse estudo da sibutramina, antigo, ele teve um pequeno viés. Leve, bem leve. Ele avaliou inicialmente pacientes que já tinham um alto risco cardiovascular, pacientes que já tinham diabetes tipo 2 e que já tinham doença cardiovascular. Então agora a história muda de figura. Se eu inicio a medicação para um paciente que não tem nada, e se eu inicio a medicação para um paciente que já tem doença cardiovascular pré-estabelecida, que já tem diabetes tipo 2, a minha interpretação desses dois cenários ela é completamente diferente. E foi no âmbito de doença cardiovascular prévia e diabetes mellitus tipo 2 que o estudo da sibutramina se instalou. Então, isso é importante a gente frisar. A população de estudo, ela interfere diretamente na interpretação dos resultados. Isso não só da sibutramina, como de qualquer outro estudo. No caso deste da sibutramina, o que o estudo SCOUT mostrou para nós? Um aumento de 16% no risco relativo para efeitos cardiovasculares não fatais. O erro dessa alternativa está na palavra fatal, porque o uso prolongado da sibutramina nesses pacientes com obesidade, com alto risco cardiovascular, ele foi associado ao aumento dos eventos cardiovasculares não fatais. É isso que essa alternativa ela quer abordar. Isso é muito legal porque numa frase muito tranquila, muito simples, nós conseguimos puxar, lembrar vários estudos. Tem algumas pessoas que elas falam assim, nossa, Nay, mas às vezes é tão maçante ficar lendo todos esses artigos, esses estudos, é muita coisa, é muito dado. E a pessoa às vezes pega até uma antipatia dos estudos, dos artigos. Mas a leitura desses artigos, a interpretação correta, a gente saber olhar quais são os dados, a população avaliada, isso é um hábito que precisa ser incorporado. Isso não é só para prova não, galera, isso aí é para a vida. Porque são esses estudos que dão os resultados reais das medicações. A gente precisa saber se isso funciona, se isso não funciona, qual que é o efeito cardiovascular, se vai aumentar o risco do meu paciente, se não vai, se o meu paciente vai ter um benefício com o uso dessa medicação ou não, se o meu paciente tem um quadro clínico dele e ele precisa resolver alguns pontos, um paciente de alto risco ou não é, qual seria a melhor medicação se eu tivesse que escolher uma? E se eu tivesse que associar as medicações? Qual associação eu escolheria? Essas perguntas a gente consegue responder através da interpretação dos estudos científicos de cada medicação. Por isso que isso é tão importante, tá? Então não é uma decoreba, não é um monte de número, um monte de coisa. São dados fundamentais para o nosso diagnóstico e para a nossa conduta, beleza? Então a letra B está incorreta, por quê? Sibutramina em pacientes com obesidade, em pacientes com alto risco cardiovascular, ela foi associada a um aumento dos eventos cardiovasculares não fatais, beleza? Isso que a gente tem que mudar nessa alternativa.